Olá, me chamo Luiz Felipe, sou estudante e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje o programa está maravilhoso porque nós temos aí uma profissional que vai nos dar dicas importantíssimas de saúde, de bem-estar, de vida e também de carreira. Por favor, gratidão imensa por você ter vindo aqui, tá? Eu quero que você mesmo se apresente aí, porque você é digna de reverência. Eu sou a Flávia, eu que agradeço pelo convite. Eu sou psicóloga de formação e tenho uma trajetória aí na área de carreira. E os últimos 12 anos da minha jornada profissional foi na área hospitalar, mas eu tenho outros trabalhos além da minha atuação dentro do hospital em que eu atuo hoje. E eu quero contar um pouquinho para vocês, então, né, muito além dos títulos, nós temos a nossa história, então é ela que eu vou contar um pouquinho hoje. Perfeito. Flávia de Oliveira, onde você nasceu e em que momento que a saúde entrou na sua vida? Muito bem. Eu sou de Santo André, do ABC, eu moro lá até hoje, então minha vida toda é no ABC, mas eu não construí a minha carreira no ABC. Eu construí a minha carreira toda em São Paulo. Então, a minha primeira oportunidade, eu comecei a minha jornada em agência de emprego aqui no centro de São Paulo. Opa. E em seguida eu iniciei num hospital japonês, foi a minha primeira oportunidade em 2010. E desde então o bichinho da saúde me mordeu e eu nunca mais saí da área da saúde e sempre atuei constantemente, porque é algo que está diretamente relacionado ao meu propósito de vida, o cuidar do outro. Então a área da saúde é a área que eu mais me identifico de negócio para atuação. Você sempre gostou de gente desde pequena? Porque é uma coisa fundamental, né, para quem faz parte de saúde. Sempre. Eu desde criança eu era a pessoa que organizava as brincadeiras, era a pessoa que definia qual brincadeira ia ser. Então eu sempre estive com pessoas, então desde sempre. Perfeito. Ô Flávia, e quando você começou nessa área, você viu a grande necessidade de servir, de dar acolhimento, você percebeu isso logo no começo? E a questão que eu percebi foi a necessidade que nós temos de cuidar de quem cuida. Porque fortalecer esse pessoal, né? Exato, o enfermeiro, que é o core do negócio da saúde, né? A linha de frente, a área de operação, né? Que tem as copeiras, os eletricistas que estão lá na UTI quando deu algum problema no ar-condicionado, no centro cirúrgico. Essas pessoas estão diretamente relacionadas ao paciente. Sim. E eu preciso cuidar dessas pessoas, não só desenvolvê-las, mas gerar nelas também o desejo de servir. Porque se você não tem isso dentro de você, estar na área da saúde vai ser cada vez mais difícil. Porque você faz muito além, é convidado, eu diria, a fazer muito além daquilo que você é pago para fazer. Né? Que é, por exemplo, eu estou em alguma reunião, um paciente me para e fala, onde é a portaria? Eu paro tudo o que eu estou fazendo e acompanho ele até a portaria. Porque todos nós somos responsáveis pela experiência do paciente. Então, essa é a provocação que nós trazemos todos os dias no segmento da saúde. Ô Flávia, uma pergunta. Tem algumas áreas que são consideradas invisíveis, mas fundamentais. Por exemplo, a parte de cozinha e alimentação, a parte de lavanderia, lá de todos higienização, tal, esse pessoal tem que ser tratado da mesma forma que todos os que aparecem em linha de frente, né? Sim, nós temos, e é uma coisa que a gente trabalha muito na instituição que eu represento hoje, né? Que Pode falar isso. É o Hospital Único Brasileiro. Ok. Nós temos uma questão que é a premiação por tempo de casa. Nós tivemos, inclusive, ontem um evento que a gente fez de engajamento chamado The Voice Aganipo, que era uma criação de paródias de músicas com as
questões medicamentosas, a ordem da medicação, tudo voltado para a acreditação hospitalar, né, para as ROPs que a gente fala. Sim. E nós tínhamos as pessoas, as copeiras que fizeram. Veja, as copeiras montaram uma paródia de uma sequência medicamentosa para garantir a segurança do paciente. E cantaram ainda? E cantaram sem estar ligada à assistência. Olha que interessante. Então, todos os colaboradores, eles estão envolvidos para lembrar do servir, lembrar que o paciente ele tem que ter uma assistência segura, lembrar que a experiência do paciente conta muito mais. E todos nós somos responsáveis. Desde a portaria lá do estacionamento, do capitão porteiro que abre a porta do carro para o paciente, até a comida que ele vai receber lá na dieta, né, passada ali pela internação, né? Então, o quanto é importante a gente ter esse olhar é algo que a gente fomenta muito. E isso faz todo sentido para o negócio. Isso daí é ação de encantamento mesmo. Exatamente. Tá bom. Como que você consegue, porque o ambiente hospitalar ele é pesado, né? Todo dia ele já tem surpresas, né? Como manter o pessoal assim, motivado, tá? Todos os dias? A gente tem algumas coisas que a gente fala da cultura japonesa, que está diretamente ligado aos nossos valores, né? Você se identificou quando você foi lá ou não? Ou assim, você falou, nossa, o negócio japonês é tudo difícil, não sei o quê. Mas então, já é a segunda escola japonesa que eu trabalho, né? Então, eu me identifico muito com a cultura. Porque além de respeitar a cultura, eu acredito na cultura. Né, daquela questão que voltando para o Ikigai, que eu acho encantador. A gente tem alguns valores. Propósito de vida, né? Exato. A gente tem alguns valores totalmente ligados à cultura. Então a gente tem ações internas hoje totalmente voltadas para os nossos valores, da servidão, né? Tem uma série de coisas que a gente fala de cortesia. Então são como manter motivado. E eu tenho um alerta, né? Que a gente sempre fala que ninguém motiva ninguém. Eu posso criar condições para que a pessoa identifique-se com a marca e assim ela se automotive, né? Ela encontre nela motivos para a ação. E isso que nós fazemos, né? Todas as ações internas são para que os colaboradores encontrem motivos para fazer além. E nós temos hoje indicadores muito bons. Nós temos um turnover muito baixo, nós temos pessoas que gostam de estar lá. Nós temos pacientes que gostam, né, do jeito da garimpo de ser que a gente fala. E esse jeito é o que a gente busca no trato, no olho com o paciente, né? Não ser algo desde a recepção lá quando ele chega até a alta dele. Então é algo que a gente fomenta. Nós, enquanto instituição, temos o controle do comportamento das pessoas? Nós não temos. Mas o que está no nosso controle é trazer a reflexão de que ele pode sempre encantar alguém. Existe um propósito nesse trabalho. E qual é o teu propósito? Desde quando ele entra até quando ele está lá. Nós somos pessoas muito antigas de casa, que vivem esse propósito constantemente. Muito bom. Ô Flávia, para você, né, que está nesse ambiente todo, né, a tua facilidade em comunicação, tá? A tua oratória é perfeita. Como é que isso que te levou a ser uma grande palestrante? Sim, na verdade, eu sempre gostei de falar, né? Isso é de família, porque toda vez somos em 4 mulheres. Você conversar com as bonecas, tudo aquilo. Eu falava com as pessoas, né? Quando eu era pequena, eu falava com a minha... Eu, por exemplo, estava na escola, e é engraçado que a minha mãe brinca com isso até hoje. Eu vi uma menina com uma roupa assim, eu falei, nossa, que bonito, onde você comprou? Ela foi na lojinha da frente. Eu fui na lojinha da frente, eu tinha 11 anos. Oi, tudo bem? Você tem essa roupa? Separa aí que a minha mãe vem buscar amanhã. Olha só, gente, 11 anos. Aí a minha mãe falou, agora eu vou ter que comprar, né? Porque você garantiu que eu vou comprar. E antigamente era assim. Não tinha essa de pagar na hora. Você anotava lá e depois passava e pegava. Isso na cidade de Santo André, que dizem que é interior. E eu brigo até hoje dizendo que não é interior. E eu sempre gostei de falar. Então, quando eu comecei a entender que eu poderia disseminar valores que eu carrego em mim nas pessoas e que eu poderia transformar a vida delas através disso, foi quando veio a chave e eu falo que me levou para o próximo nível. Eu comecei sendo a mocinha da seleção e hoje eu sou uma pessoa, eu atendo como coach de carreira hoje.
Perfeito. Hoje eu sou a pessoa que transforma histórias. Hoje eu sou a pessoa que faz com que a tomada de consciência de quem eu sou e a projeção de quem eu posso ser transforma histórias. Então vai muito além da cadeira. E eu falo que ser coordenadora de uma equipe é muito mais um comportamento do que um cargo, porque liderança é comportamento, não é cargo. E quando a gente entende que liderança é comportamento e não é cargo, e a gente começa a ver a quantidade de pessoas hoje que se intitulam como gestores e se empoderam sobre esse título em cima do outro, eu preciso fazer algo para transformar. E foi aí que eu criei o meu podcast chamado Bem-vindo à Liderança, que são reflexões sobre o papel do líder. Que o líder ele pode ser inspirador, o líder ele pode ser transformador, ele pode trazer tantas coisas positivas, mas ele também pode matar alguém. Ele também pode ser tóxico e pode fazer com que alguém comece a tomar um remédio psiquiátrico porque ela não consegue mais lidar com aquele comportamento de liderança hostil. Então, cada um de nós, se a gente se levantar com uma bandeira que acredita em prol do outro, a gente transforma a nossa sociedade, a gente faz a nossa sociedade ser mais igualitária e mais justa. Então, foi para isso que eu acredito que eu tenha nascido, né? Para disseminar, seja conhecimento acadêmico, seja conhecimento da minha própria vida, seja a minha história, seja reflexões daquilo que eu acredito. E é isso que eu faço todos os dias. Flávio, então, na realidade, assim, além do que toda empresa precisa de resultados, Sim. né? Mas além daqueles procedimentos que tem que ser feitos, né? Um pouco de humanidade precisa ter. Precisa. Né? Não pode ser... Eu trabalhei muitos anos em regime de chicote, né? Aquele resultados e não esforços, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas eu achava que eles estavam errados. E ao longo do tempo a história mostrou. Sim. E eu atualizei esse, eu falo, manda quem pode, obedece quem tem boletos. Eu atualizada, né? Que juízo a gente até tem, né? A gente deve ter vontade de sair, mas o boleto faça com que você se lembre e falar, eu preciso desse emprego, é melhor eu ficar quieto, né? Sim, verdade. Eu concordo quando você fala que precisa de humanidade. Por quê? Porque quando a gente fala de revolução tecnológica, de tecnologia, de inteligência artificial, de revolução 4.0, as máquinas, elas vão substituir as pessoas por uma série de atividades, mas as máquinas ainda não aprenderam a sentir. Exato. E nunca aprenderão Nunca aprenderam. a abraçar, a escuta, a ser humano. Sim, exatamente. E aí o que a gente faz? A gente vai para o mundo do trabalho e a gente se comporta como máquina. E a gente se esquece que a máquina, ela fecha o que for necessário, tudo aquilo que é técnico, ela faz. E o humano? Aonde vai ficar? Por isso que a gente não pode ser uma inteligência artificial. Exatamente. A gente tem que ser real. Exato. E as pessoas não se tocam, elas não se abraçam, elas não se relacionam. E isso está diretamente relacionado à gestão das emoções, né? E a gente fala muito sobre isso, que a inteligência emocional ela é responsável por 80% do nosso resultado. Sim. E eu aprendia na escola e fiz testes de QI, porque a gente entendia que quem tivesse um consciente intelectual alto alcançaria altos patamares nas empresas e na carreira. E aí a gente vai tendo uma evolução da sociedade e a gente identifica que o consciente intelectual é responsável apenas por 20% do seu resultado. Porque não é o que você faz, é como você faz. Exato. E o como está diretamente relacionado às emoções, porque todo comportamento ele é emocional, ele tem uma base emocional. E você como gestora, você tem que observar a maneira como que se trata os clientes. Exatamente. Eu falo muito sobre a experiência do candidato. Então, todo candidato que chegou lá, ele chegou às 9, ele vai ser atendido às 9. Até porque ele está fora do mercado, que ele não tem nada para fazer. Sim. Então, isso é respeito. Então, o mesmo respeito que a gente fala para os pacientes, também fala para os candidatos. E aí eu chego para um candidato e falo, olha, o gestor está chegando, vai atrasar 20 minutos. Eu preciso informá-lo que vai atrasar 20 minutos. Então, essa experiência, o meu time todo está comigo nessa. Né? Porque a gente fala a mesma língua
Porque a gente é todo mundo pessoas que gostam de pessoas e que cuidam de pessoas. Então, todo o processo, a jornada desse candidato, né, desse onboarding que a gente fala, é extremamente cuidadosa, é algo que a gente se preocupa justamente para gerar uma boa experiência. Ô Flávia, se a gente fosse ver a Flávia de hoje, com a Flávia de 15 anos atrás, era diferente? Com certeza, gente, eu adoraria ter a cabeça que eu tenho hoje há 15 anos atrás. Mas, obviamente, não é possível. Mas como a gente, a maturidade nos traz uma evolução e o conhecimento, a visão de negócio que eu tenho hoje, né? Então, veja, eu comecei em 2010 em hospital. Se eu tivesse em 2010 a visão de negócio de saúde que eu tenho hoje, eu tinha feito escolhas muito melhores, né? Eu tinha feito análises muito mais aprofundadas, mas eu acredito que a nossa jornada de vida é assim que funciona, né? Perfeito. A gente tem uma evolução. E você está naquela situação maravilhosa que é assim, cada dia nós temos que ser uma pessoa melhor e nós temos que conversar com pessoas sempre melhores que a gente. Sim, e uma coisa que me mudou muito foi a minha formação em coaching. Eu fiz uma MBA em coaching em 2010, eu finalizei, eu comecei lá em 2008. E é interessante porque eu já gostava muito do tema, mas eu não tinha feito a formação ainda. E na AMB Morumbi, que foi a universidade que eu fiz, tinha uma MBA em gestão de pessoas, liderança e coaching. Eu falei, gente, é pra mim? Eu vou fazer. E eu fiz essa MBA. E aí eu fui aprendendo o olhar acadêmico. E aí eu fiz algumas outras formações, né, de grafologia, que a área que eu atuava pedia, metodologia DISC. E aí em 2016 eu fiz a minha formação em coaching. E eu decidi começar a atender. E como nós aprendemos atendendo. Isso complementa muito o seu trabalho, né? Orientando as pessoas, eu aprendo. A gente pensa que a gente vai dar, a gente recebe. Recebe. É uma troca de energia fantástica. É um flow, né, que a gente fala, uma conexão. E desde 2016, quando eu decidi começar a atender como coach, e eu atendo desde então, eu fui aprendendo muito. Fui aprendendo muito mais sobre liderança, eu fui aprendendo muito mais sobre a área executiva. E aí, por que eu falo de negócio de saúde, né? Porque em 2021 nós fizemos um MBA em Company pela FGV lá na instituição e eu fui uma das alunas, tive excelentes professores da FGV sobre gestão de negócio em saúde. E aí a visão de negócio, ela amplia muito, né? E ela faz com que você tenha indicadores de resultados mais assertivos, sem massacrar as pessoas. Sim. Faz com que você tenha uma visão sistêmica de marca empregadora, que é o que a gente trabalha muito hoje, sem fazer com que as pessoas sejam reféns daquilo, mas sejam protagonistas naquilo. Ok. Então, você falou uma coisa muito importante, que assim, muitas pessoas passam por esse mundo só como observadores. exato. É muito mais tranquilo, mais passivo, mas quando a gente tem a oportunidade de ser participante da história, né, é outro papo. É muito legal, porque eu digo assim, que o mundo é feito de protagonistas e de quem assiste e quem protagoniza. Isso, exatamente. Onde você quer estar? Exato. É uma escolha. É uma escolha. Todos os dias. E quando a gente é criança, a gente também faz escolha. Qual brinquedo eu vou vai ser um jogo ou vai ser uma boneca? Exato. Qual amiguinho que você quer brincar? Exato. E quando a gente cresce, essas escolhas permanecem, mas elas começam a ser mais complexas. E nós precisamos tomar decisões. E às vezes as decisões vão ser difíceis, mas precisam ser tomadas para que a gente consiga evoluir. E uma dessas decisões é, eu quero protagonizar, eu quero deixar a minha marca e o meu legado. Isso. Ou eu quero assistir quem faz. Exato. O que eu quero deixar para esse mundo, né? Exatamente. Eu quero deixar para os meus liderados quando eu não estiver mais com eles. Qual é a lembrança que eles terão de mim? O que eu quero deixar como empresa para as pessoas que se desligarem? Que lembrança que essas pessoas terão? O quanto nós precisamos trazer isso para a mesa. A gente tem que falar sobre isso, sobre legado, sobre inspirar. A liderança inspiracional, que eu falo bastante. Quem sou eu nesse cenário, sabe? Perfeito.
Flávia, nós estamos nos finais, eu quero que você volte muitas outras vezes, tá? Obrigada. Você pode deixar seus contatos, nós vamos escrever aqui também, tá? Tá bom? Eu tenho o Instagram, é o @FláviaOliveiraCoach. No LinkedIn eu estou como Flávia Oliveira e no Facebook também como Flávia Oliveira. E o podcast que eu comentei é o Bem-vindo à Liderança, disponível no Spotify, no Google Podcasts e também no Amazon. Perfeito. Parabéns, tá? Obrigada. Desejo muitas felicidades e que você continue melhorando esse mundo aí. Obrigada, vamos em frente, vamos juntos. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Flávia de Oliveira, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.